Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre O Diabo de Cada Dia. Esse filme que estreou há alguns dias na Netflix, eu queria ter falado sobre ele, mas eu tava no ritmo de loucura pra finalizar o meu romance pra mandar pro concurso da Machado Darkside e acabei perdendo o prazo. Mas quero mesmo assim conversar um pouco sobre ele aqui, então se você quiser ver o vídeo, continue aí. Mas se você não for inscrito, se inscreve no canal, tô sempre falando sobre filmes, séries, documentários, literatura, coisas que eu gosto. Se você gostar desse tipo de coisa também, é só se inscrever. Dirigido e roteirizado por Antônio Campos, esse filme é baseado no livro de Donald Ray Pollock, né? O livro aqui no Brasil, se eu não me engano, ele tem um nome um pouquinho diferente, O Mal Nosso de Cada Dia ou algo do tipo. E nesse filme a gente vai acompanhar a história da família Willard. Na verdade, não só da família Willard, né? Mas de umas duas famílias, na verdade, de vários grupos de pessoas em um longo intervalo de tempo. Essa é uma narrativa longa, né? E eu penso nela como uma história em 4 atos, porque a gente tem ali um primeiro ato narrativo que é quase como uma história em si, que se encerra, né? E encerra meio que o primeiro ato da história, mas depois a gente acaba tendo uma narrativa em 3 atos completos. E no fim das contas, a gente vai acompanhar aqui a história do Willard Russell, vivido pelo Bill Skarsgård. Em paralelo à vida do Willard Russell, a gente vai acompanhar a história de um casal de serial killers. Isso, obviamente, dentro de um intervalo de tempo bem longo, né? E essa é uma narrativa que vai mergulhar a gente em religiosidade, né, em fanatismo e, de certa forma, é a coisa que eu mais gostei do filme, né? É um filme que tem uma tensão constante, apesar de seu ritmo ser bem cadenciado. Ele não é um filme rápido, então muita gente que gosta das narrativas aceleradas vai ter dificuldade de assistir esse filme, mas ele, apesar da lentidão, ele é constantemente permeado por uma tensão. E toda essa tensão ela vai girar em torno de uma coisa só para mim, que é o medo que a gente tem de Deus. E é aquele medo infantil. E quando eu digo infantil, eu não digo necessariamente como uma crítica, eu falo no sentido de quando você é criança, eu não sei se vocês tiveram educação católica, né? Eu tive uma educação católica, e essa educação católica, ela incute na gente, né? Ela coloca todo esse medo de Deus, do pecado, né? De ir para o inferno, que é algo muito, né, do cristianismo. Esse filme, ele acaba meio que perpassando por tudo isso, né? Obviamente, como a gente está falando do temor a Deus, né? Então a gente tem o pecado como uma peça central que vai conduzir as ações e os comportamentos das pessoas dentro dessa narrativa, seja elas guiando a vida e agindo pelo pecado, cedendo ao pecado, ou seja, elas tentando resistir ao pecado, porém de alguma forma ou de outra acabando sendo vítimas dele, né? Tem um detalhe desse filme que é a mãe do Willard, né, do Willard Russell, que é vivido pelo Bill Skarsgård e que é pai do Tom Holland, né, que vai ali, quando tem um pequeno salto temporal no fim do primeiro ato para o segundo ato, né, vai se tornar o protagonista da história. A mãe do Willard, ela fez uma promessa que se o filho voltasse da Segunda Guerra Mundial, ele teria que se casar com essa moça, né, que perdeu a família da região ali onde eles vivem. E essa promessa nunca é cumprida, né? O Willard se casa com uma outra mulher, essa própria moça acaba se apaixonando e se casando com outro homem, né? E os filhos, né, os produtos desses dois relacionamentos, que são o Arvin e a Lenora, eles dois vão ser os meio protagonistas dessa narrativa a maior parte do tempo. No fim das contas, o filme, ele é uma grande parábola bíblica, né? E eu penso, né, quando eu penso nessa promessa, eu penso como a tragédia que é essa narrativa, né, e as coisas terríveis que vão acontecendo, de alguma forma ou de outra, sendo consequências dessa promessa quebrada, né? Quase como se, ao não cumprir a promessa, ela se tornasse uma maldição, né? Ao você quebrar um voto feito a Deus, você impõe não só a você como pessoa, né, mas a sua prole e aqueles que estão ao redor, a punição e a ira divina por você não alcançar aquilo ali, né? E esse filme é uma grande tragédia, eu não vou detalhar cada um dos eventos que acontecem, né, para não entrar em spoilers, mas é uma narrativa trágica, é uma narrativa que vai lidar ali com essa tragédia. Um outro fator para mim, né, que puxa fortemente isso é o fato de que existe um narrador, né? O filme ele tem um narrador em terceira pessoa e esse narrador ele é onisciente. O que fortalece a imagem dessa figura divina e desse contexto divino que o filme tem. No caso, a ponto dele saber os pensamentos dos personagens no momento da morte, né? Algo que ninguém alcançaria. Então ele é um narrador bem intrusivo e ele vai aparecendo em determinados pontos da história, na maioria das vezes para fazer a gente mergulhar na mente de um personagem
e ver um pouco mais da história. Normalmente eu não gosto desse tipo de recurso dentro do audiovisual, dentro do cinema, né? Porque se a história está sendo desenrolada na minha frente, eu não preciso que um narrador ele venha me dizer o que está acontecendo. Nesse caso particular, eu acho que funciona, obviamente, enxergando a narrativa dessa forma que eu enxergo, né, quase como uma grande parábola bíblica sobre o pecado, promessas, virtuosidade, ele acaba funcionando, né, especialmente pelo narrador ganhar esses ares divinos, né, de ser ali o grande observador, né, que está prescrutando aquelas vidas. Apesar do roteiro excelente, na realidade, no fim das contas, eu nem acho que isso seja o melhor do filme. Ele é muito bom pelas atuações. A gente tem o Robert Pattinson vivendo um reverendo, a gente tem o Harry Milling, que fez o Duda Dursley, né, do Harry Potter, também fazendo um padre de maneira espetacular. O Tom Holland tá aqui e lembrando a gente, né, que ele não é só um ator de Marvel, né, ele era um menino, por exemplo, que deu uma atuação maravilhosa, dramática e carrega aquele filme O Impossível nas costas. Aqui ele volta, né, e tem uma narrativa, e ele talvez seja o personagem meio que mais virtuoso que existe dentro da narrativa, no sentido de que, não que ele seja perfeito, ou que ele não tenha atitudes erradas, mas que ele talvez seja a pessoa mais equilibrada, né, entre virtude e pecado, né, dentro de um ambiente que acaba sempre indo para um extremo ou para o outro. Outra excelente atuação é a do Bill Skarsgård, que faz o pai dele, do Sebastian Stan, que está fazendo ali um xerife meio corrupto. Na verdade, um filme recheado de grandes atuações. Uma história muito simples, talvez até comum, não fosse a quantidade de absurdos que acontecem dentro de apenas um ciclo social, né, dentro de apenas uma família. Só que eu acho muito curioso, porque, como eu falei, eu acabei fazendo uma leitura dessa narrativa, através desse olhar da parábola bíblica. Então essas coincidências absurdas, elas acabam sendo convertidas em um outro sentido, porque no fim das contas é como se fosse a palavra de Deus, né? Como se as coisas estivessem escritas e, de certa forma, nós somos joguetes e marionetes de uma vontade muito maior do que a nossa. É um dos melhores filmes do ano pra mim. É um ano muito difícil de se avaliar nesses termos, né? Porque, enfim, não tivemos tantos filmes assim, mas fica a sugestão se você ainda não tiver visto. E se você tem uma leitura diferente qualquer do filme, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu queria só conversar um pouco sobre ele, porque eu realmente gostei bastante e ele me fez retornar ao Wilson Júnior criança, né? Vale destacar que eu adoro essa temática religiosa, não à toa o meu livro, ele tem uma temática religiosa profunda, apesar do meu ateísmo. Existe um charme, alguma coisa que me atrai, né? Talvez por conta do ateísmo e de, ao mesmo tempo, meu maior medo ser a morte, a narrativa religiosa, de alguma forma, ele tem um apelo em mim, né? Talvez para tentar compreendê-la, aceitá-la, acreditar nela. Eu não sei bem desvendar ainda o que é. Talvez mais anos de vida me façam amadurecer isso. Mas eu acho simplesmente fantástico. Então, a gente se vê numa próxima. E tchau.